Bom pessoal, bom dia, tudo bem? Roderval falando. Seguindo aqui com a nossa plataforma de treinamento digital, nesses vídeos que nós estamos produzindo, hoje eu quero falar um pouco sobre o procedimento de acesso ao topo do carro, ao topo da cabina, certo? Um procedimento obrigatório e essencial, certo? De todos os técnicos nos serviços, nos elevadores. Então aqui a gente vai seguir aquele procedimento que a gente já falou anteriormente em reunião. A gente vai esmiuçar novamente cada item dele, de maneira a padronizar esse serviço nos elevadores. Bom, eu sei que alguns técnicos passaram por outras empresas e tinham procedimentos desse tipo bem similares. Mas para haver uma padronização de forma que todo mundo faça a mesma coisa, nós vamos seguir o que a Elevacom criou, tá, para esse procedimento. Então esse procedimento ele tem como objetivo instruir os técnicos de serviços em elevadores sobre o procedimento e os cuidados que se deve ter ao acessar o topo da cabina de um elevador. Então é um procedimento que a gente faz para nossa segurança e também para checar que o equipamento está em condições normais de funcionamento, tá? Importantíssimo, certo? Então, o procedimento propriamente dito, ele é utilizado então para quê? Para o acesso ao topo da cabina com a finalidade de realizar qualquer tipo de serviço, orçamento, manutenção ou inspeção. Ou seja, engloba todos os serviços que a empresa oferece aos nossos clientes, né? Acessou o topo da cabina, foi fazer qualquer coisa no topo da cabina, tem que fazer o procedimento, tá? De maneira a gente garantir todos os pontos de segurança aí para os nossos serviços, certo? Então, seguindo o procedimento aqui que está enumerado logo a seguinte, então a gente deve fazer o seguinte: o item número 1, colocar o aviso de manutenção nos andares principais. Eu sei que isso não tem propriamente a ver com o procedimento de acesso ao topo, mas é importante lembrar que nós devemos sempre colocar o aviso nos andares principais, térreo, garagem, subsolo, playground, salão de festas, qualquer coisa do tipo, de maneira que o equipamento está indicado que tem algum procedimento sendo feito pela empresa, pelos técnicos, certo? Em alguns casos o cliente pede para colocar em todos os andares, então a gente coloca em todos os andares. Ou seja, qualquer serviço que vamos fazer no elevador, põe o aviso de maneira a que o cliente não acha que está o elevador com problema, acha que tem alguma coisa errada e já sai falando, comentando. Pode até acontecer, como já houve o caso, de um técnico estar fazendo serviço, o cliente ligar para a empresa abrindo o chamado que o elevador está parado, porque o técnico não botou o aviso, ele não ficou sabendo que o equipamento estava em manutenção, tá? Importantíssimo. Bom, depois de a gente fazer a parte inicial da manutenção, que é aquela performance da qualidade, onde a gente verifica botões, funcionamento, parada, desnível, a gente deve prosseguir da seguinte maneira: no último pavimento superior, devemos fazer 2 chamados ou mais na botoeira de cabina para descer, de maneira a garantir a direção do elevador. Em alguns casos, quando a gente faz um chamado só e a gente estanca o elevador, ele desmarca esse chamado. E quando nós vamos fazer o teste de andar, vai acontecer desse elevador inverter a direção, e se tiver um ponto jampeado de porta, ele pode eventualmente fazer o elevador se deslocar, né, de volta para o andar onde nós estamos e dar um susto ou até mesmo gerar um acidente. Tá? Então é importante. Bom, após a partida do elevador, estancar a cabina sem deixar nivelar e deixando a cabina em posição para acesso seguro ao topo, com diferença de altura em relação ao piso de pavimento de no máximo 40 centímetros. Por que esse 40 centímetros? Para a gente acessar com segurança a botoeira de inspeção, sem a necessidade de subir na cabina ou se esticar, se projetar para cima da cabina de maneira a chegar nos comandos da botoeira de inspeção. Nessa altura, normalmente as boteiras de inspeção estão em condições de acesso, de maneira que eu posso interferir no equipamento. E também a essa altura eu consigo subir na cabina de maneira confortável, sem ter que estar trepando para subir, sem ter que estar descendo, me projetando de maneira irregular e insegura. Então a gente deixa isso. O elevador estancou, ele manda abrir a porta de pavimento fora de andar. Então vamos estudar uma possibilidade junto com os supervisores de fazer com que o equipamento não abra a porta fora de andar, tá? Tentar criar alguma situação, ver se a gente consegue, para evitar a quebra de barreira eletrônica, alguma outra coisa nas roldanas da porta de baixo ou coisa do tipo, tá bom?
Então, seguindo aqui. Com a porta de pavimento aberta, devemos fazer uma chamada de pavimento e o elevador não deve partir. Se o elevador partir, não suba na cabine e procure resolver o problema, pois devem haver pontos de porta jampeados. Então esse item aqui, ele trata exatamente do teste dos pontos de porta nos andares, de maneira que a gente verifica se não está jampeado. Esse jumper pode ser na caixa de trinco, pode ser na fiação da calha, pode ser lá no quadro de comando. Então é importante a gente fazer isso para ter certeza que o elevador não vai andar de porta aberta, certo? E a gente pode subir em cima da cabina tranquilamente. Em caso de porta de eixo vertical, ele também vai estar testando automaticamente o contato PP, além do CT, tá bom? Então, seguindo adiante, nós temos o item número 5. Número 5, né? Então o que ele fala? Que ainda com a porta de pavimento aberta e sem subir na cabina, a gente aciona a chave de emergência para a posição desliga, depois fecha a porta e faz um chamado de pavimento e o elevador não deve partir. Se o elevador partir, a chave de emergência deve estar jampeada e pede para procurar resolver o problema. Então o que acontece? A gente testou os trincos, né, apertou lá o botão para ver se o elevador não ia partir com a porta aberta. Então a gente se projeta lá com acesso à boteira de inspeção e aciona o botão de emergência na posição desliga ou o botão stop, né? Em alguns casos aquele botão vermelhinho tipo cogumelo que aperta aqui, que é a posição desligada. Então depois disso a gente fecha a porta de pavimento e faz um chamadinho no andar, tá? E o elevador não deve partir. Se o elevador partir, ponto de emergência deve estar jampeado. Esse ponto ele abre a linha de segurança, então é imprescindível que ele esteja funcionando, porque numa emergência, comigo em cima da cabina, ou qualquer técnico, a gente precisar parar o equipamento, a gente vai apertar o botão stop, né? Vamos dizer que grudou uma manobra, né, de descida e o elevador, eu soltei o botão e o elevador continua descendo. Então eu apertando o botão stop, ele vai abrir a segurança e automaticamente vai interromper o funcionamento do elevador. Então é importante que ele esteja legal. Pode também estar jampeado na boteira de inspeção, dentro, ali na fiação, que entrou em curto, alguma coisa, ou propriamente na casa de máquinas. Então é importante nós resolvermos esse problema também, de maneira que fica seguro o nosso acesso, tá bom? Seguindo então, aqui no item número 6, então, depois de fazer esse teste do botão stop, a gente deve abrir novamente a porta de andar. Nessa ordem, aciona o botão de inspeção para a posição manutenção, ligar manutenção, qualquer coisa que esteja escrito. A gente retorna à posição normal, o botão de emergência, né? A gente desaciona o botão de emergência, de maneira que a gente vai testar exclusivamente a chave de inspeção. Então a gente fecha a porta de andar e faz um chamado de novo na boteira de andar e o elevador não deve partir. Se o elevador partir, devem haver pontos de inspeção jampeados, então não sobe no elevador e procura resolver o problema. Olha só, se eu tenho um ponto de inspeção jampeado, quer dizer que eu não tenho controle do elevador. Então eu vou subir em cima do elevador e vou manobrar como o elevador se eu não tenho esse ponto de inspeção, me assegurando que o elevador não vai fazer nada que eu não faça ele fazer, no caso, apertando o botão de manobra para subir, para descer. Então é outro ponto importantíssimo para a nossa segurança e para o funcionamento do elevador, né? Ter esse botão de inspeção em funcionamento normal. Olha só, ele segue uma sequência. Eu primeiro abro a porta, ponho a chave de inspeção na posição manutenção e daí eu desaciono a chave de emergência. Tem que ser nessa ordem para garantir que o elevador não vai ter nenhum ponto dando condições de funcionamento. Então se eu já testei a porta, já testei o botão stop, então agora eu vou testar o botão de inspeção sozinho. Mas para garantir que eu não vou colocar o botão de inspeção na posição manutenção com o botão stop já em normal, pode fazer com que eu tenha algum susto no momento que eu estou mexendo na boteira de inspeção. Por isso que a gente primeiro aciona a inspeção e depois desaciona a emergência, para então fechar a porta, apertar o botão de andar e o elevador não deve partir, tá bom? Então essa é a primeira parte até aqui no item 6 que eu estou tratando com vocês. A gente vai seguir para não deixar o vídeo extenso demais,
num próximo vídeo, tá bom? Aí a gente segue os outros itens desse procedimento. Tranquilo? Depois a gente conversa para tirar eventuais dúvidas, sugestões, mas a gente segue esse procedimento conforme foi colocado aqui, que é a maneira a qual a Elevacom está adotando. Certo? Tranquilo? Muito obrigado por enquanto e até o próximo vídeo.